Continuando, pessoas, o capítulo 29 de Gênesis, só que agora a partir do versículo 7, a gente vê aqui a fala de Jacó, e Jacó vai dizer o seguinte: olhem, o sol ainda vai alto, não é hora de recolher os rebanhos? Deem de beber às ovelhas e levem-as de volta para o pasto. E aí, no versículo 8, os pastores eles irão responder, que eles não podem fazer isso enquanto todos os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. E aí sim eles poderiam dar de beber. E nesses dois versículos aqui, foi o que eu disse anteriormente para vocês, a pedra era muito pesada, era necessário que todos os pastores ali, que tinham as suas ovelhas, que moravam naquela região e tinham algum direito sobre o poço, eles se reunissem para então poder remover essa pedra. E aí, frisando, a ideia aqui é que a pedra era muito pesada justamente para que o vento não levasse essa pedra, que foi o que eu disse anteriormente para vocês. E o versículo 9 continua, dizendo que Raquel ela chega com as suas ovelhas ou com as ovelhas do seu pai, porque ela era pastora. E aí, só fazendo aqui uma observação, o nome Raquel, ele vai dentro do hebraico, a gente tem traduzindo para o português que esse nome significa ovelha, acho um pouco incomum, mas tudo bem. E aí Jacó, ele vê Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, Labão que era irmão da mãe de Jacó, vê as ovelhas, ele se aproxima e remove a pedra da boca do poço e dá de beber às ovelhas do seu tio. Nesse versículo 10 aqui, galera, tem alguns pastores, e eu não descarto essa possibilidade. A gente tem, na verdade, duas teorias ou duas interpretações. A primeira é de que Jacó, quando vê a sua prima, ele é tomado de uma força muito grande e aí ele vai sozinho remover essa pedra. O que eu acho incomum é que a gente tem um contraste aqui entre os dois irmãos, Jacó e Esaú. A gente tem Esaú como um homem do campo, um homem caçador, e a gente pode entender que Esaú era um homem mais forte, mais bruto, tosco, vamos colocar dessa forma, e Jacó era justamente aquele filho que ficava em casa, era um filho caseiro, e aí esse filho caseiro é justamente esse filho que vai ser tomado de uma força muito grande e remover essa pedra. Tem algumas pessoas que diz que Jacó removeu sozinho e com um braço só. Tem uma outra interpretação aqui que vai dizer que, na verdade, quando Moisés ele coloca aqui que Jacó ele removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas do seu tio, na verdade, Jacó, junto com os outros pastores que ali estavam, removeu a pedra e Raquel ela ficou parada, ela não ajudou a remover essa pedra. Eu, particularmente, adoto mais essa segunda interpretação de que Jacó, junto com os outros pastores, ele removeu a pedra, ele contribuiu, ele ajudou de alguma forma os amigos, os novos amigos dele. Mas não que ele sozinho tenha removido, porque o texto ele vem deixando claro que era necessário vários homens para remover essa pedra. Mas também eu não descarto essa teoria, o poder de Deus, quando ele atua sobre nós, ou quando a gente está sobre uma extrema pressão, a gente é capaz de feitos que de outra forma a gente não conseguiria realizar. Mas como o texto não deixa claro que o poder de Deus veio sobre ele, que o Espírito Santo veio sobre ele, e aí ele foi tomado de uma força muito grande, a narrativa não mostra isso, eu fico com essa segunda teoria. Eu falo isso porque assim, sempre que alguém é tomado do poder sobrenatural de Deus, a Bíblia deixa isso muito claro. Tá? Mas aí você adota a linha de pensamento que você achar melhor.
né? É um pouco mais fantasioso acreditar que ele foi tomado de uma força pelo amor, mas tudo bem. E aí depois fala, né, que Jacó se aproxima de Raquel, começa a chorar, dá um beijo nela. Esse beijo aqui, pessoas, não é um beijo erótico, tá? É um beijo de saudação, que era um costume daquela região. E aí quando Jacó, ele chora, Jacó ele estava, de certa forma, muito feliz por ter encontrado sua prima, de ter encontrado um abrigo, ter encontrado uma parente sua. Lembra que Jacó havia saído da sua casa, havia se dirigido à região de Padã-Arã. A gente está falando aqui de cerca de 750 a 820 quilômetros, uma jornada que duraria aí cerca de 20 dias. E ele havia saído às pressas da casa dos seus pais, não tinha levado grandes mantimentos, não tinha saído com uma caravana, como a gente viu nos últimos vídeos. Então provavelmente ele estava com fome, estava cansado, e aí encontra a sua prima, uma parente sua, que de certa forma é um porto seguro, né, é um abrigo para ele, e aí ele é tomado de uma grande alegria, de uma felicidade muito grande por ter encontrado um parente seu e saber que naquele momento ele seria acolhido, né? Essa é a interpretação que é feita. O versículo 12 vai dizer, né, então contou a Raquel que era parente dela, filho de Isaac, e aí Raquel ela sai correndo e vai contar ao seu pai, Labão. E aí o versículo 13 vai dizer que logo Labão, né, quando ouviu as notícias sobre Jacó, seu sobrinho, ele vai ao encontro, abraça, beija também a Jacó, e aqui a gente tem Labão beijando a Jacó, e a gente percebe que esse beijo, mais uma vez, é um beijo de saudação. E aí depois ele leva Jacó para a sua casa e Jacó conta tudo o que havia acontecido, e inclusive provavelmente Jacó contou sobre o sonho, visão que ele tinha tido. Pessoas, sobre esse versículo 13 aqui, tem algumas correntes que vai dizer que Labão ele corre em direção a Jacó, porque na cabeça de Labão, Jacó estava com uma caravana, tinha trazido com ele joias, diversos presentes, assim como o servo de Abraão havia trazido presentes e Labão havia encontrado esse servo. Lembra que quando o servo de Abraão ele encontra a Labão, ele levou alguns presentes, né, para a irmã de Labão, que era Rebeca. E aí Labão, nesse episódio aqui, acha que vai acontecer a mesma coisa, que Jacó estaria levando presentes, mas quando ele chega lá, Jacó, vamos colocar dessa forma, estaria somente com a roupa do corpo, né, não tinha levado joias, nem nada disso. Mas de qualquer forma, Labão vai acolher. E a ideia dessa interpretação é porque Labão era um homem muito ambicioso, né? Tanto que ele vai enganar Jacó em relação às suas filhas, vai dar Lia ao invés de Raquel. Então existe essa ideia aí por trás do texto e não é descartada. E aí o texto continua dizendo, né, versículo 14, que Labão fala que Jacó é sangue do sangue dele. Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão. E aí, versículo 15 diz, né, que quando este disse, né, quem te está dizendo aqui é Labão, né, só porque você é meu parente, você não pode trabalhar de graça. Diga-me qual que é o seu salário. E aí a gente vai ver depois, a partir do versículo 16, a continuação. Mas a ideia aqui, pessoas, é de que Jacó vai à casa de Labão, Labão o recebe, ele passa ali. Ele e Jacó passa 30 dias na casa de Labão. Labão percebe que Jacó era um homem muito prendado, era um cara extremamente inteligente, vamos colocar dessa forma. E nesses 30 dias, Jacó havia ajudado ou pastoreado o rebanho de Labão. E aí Labão acaba tendo interesse em Jacó. E ele fala, olha, só porque você está trabalhando para mim, né, você é meu parente, você não precisa trabalhar de graça. Qual que é o seu salário? Então a gente percebe que nesses 30 dias aí, Jacó trabalhou e tudo mais, mas sem receber. Só para finalizar, pessoas,
fazendo aqui alguns apontamentos em relação a esse texto, e aí eu vou dar alguns spoilers em relação aos próximos vídeos. A gente tem aqui duas irmãs, né, Raquel, e Raquel era muito bonita, a gente vai ver isso. Raquel era uma mulher extremamente formosa. Além disso, a gente tem a Lia. Lia, a Bíblia vai dizer que Lia tinha uns olhos muito formosos, né, eram olhos bonitos e meigos, mas Lia não era uma mulher muito bonita, não era atraente, né? Entre as duas irmãs, a gente percebe que Raquel era mais bela do que Lia, e Raquel despertava olhares, tanto que quando Jacó vê ela, de início ele a ama, né? É um amor à primeira vista. Ele vai ser enganado, a gente vai ver isso mais à frente. Em relação ao poço, eu acho que eu já falei, né, sobre a ideia do poço, a pedra que existia, a pedra que foi removida. Uma outra ideia de que esses pastores, né, que estavam ali pastoreando, eles também, alguns deles eram pastores de Labão, mas tinham rebanhos diferentes para tomar conta. Essa é uma ideia, mas não, a Bíblia não deixa claro isso. Mas enfim, né? Vamos às lições. Eu acho que a lição mais importante é o amor que existe entre Jacó e Raquel. A gente percebe que primeiro Jacó olha para ela, e aí ele, à primeira vista, passa a amá-la e decide trabalhar aí um período muito longo por ela. Eu acredito que a gente tem que nutrir relações, eu falo não só relações amorosas, mas relações de amizades também, com pessoas que nos amem da mesma forma que Jacó amou a Raquel. Eu falo porque assim, ele amava a Raquel de tal forma que ele trabalhou 7 anos por ela, depois ele decide trabalhar mais 7 anos, então assim, a gente percebe que ele tinha um amor, um afago muito grande por Raquel. E que nós, nas nossas relações, que a gente possa nutrir relações que de fato as pessoas nos amem, não só em relação a esse amor erótico, como eu já falei, mas pessoas que gostem de nós de verdade, que esteja disposto ou disposta a fazer algum esforço por nós. Eu falo assim, às vezes você tem um amigo, tem um colega, e você precisa desse colega por algum motivo, e às vezes as pessoas elas não estão dispostas a fazer o mínimo por você. Esse tipo de relação a gente não deve alimentar, e essas pessoas nós devemos nos manter distante. Não que amigos estejam nessa vida para nos servir, mas deve existir aí um certo esforço de ambas as partes para manter uma relação saudável e uma relação autêntica. Eu falo porque assim, às vezes é só a gente que demonstra que gosta, é só a gente que se importa, é só a gente que ajuda, é só a gente que acolhe, e às vezes nós não somos acolhidos. E as pessoas, quando elas percebem que nós somos cristãos, que temos o amor de Deus, e aí a gente tem que amar o nosso próximo, as pessoas acabam se aproveitando e acham que nós somos bobos. Mas que você passe a entender que se só uma parte se dedica, e a outra não se dedica, que você simplesmente passe a ignorar e se distancie, que você traga para perto de você pessoas que te amem de verdade. E eu falo agora em relação às relações amorosas. Se você está dentro de um relacionamento amoroso, onde só você se importa, onde só você manda mensagem, onde só você liga, onde só você vai na casa da pessoa para ver a pessoa, onde só você paga as contas, e a pessoa não faz o mesmo por você, alguma coisa de errado tem. Não é só você que deve amar da mesma forma, com a mesma intensidade que Jacó. O outro também tem que te amar, o outro tem que te valorizar. Acho que essa é uma lição extremamente valiosa, a gente perceber que se o outro ou a outra não nos ama da forma como nós não merecemos, se não nos ama a ponto de trabalhar aí 14 anos por nós,
né, que você simplesmente se afaste, porque esse tipo de relação só tende a te machucar. É uma relação que pode te desvalorizar de alguma forma, tá? A gente vê aqui a providência de Deus também, Deus conduzindo Jacó durante essa jornada. No momento que ele chega ali ao poço, ele encontra os pastores no horário exato, e quando ele está conversando, que pergunta por Labão, pergunta por Raquel, a gente percebe ali Raquel chegando naquele exato momento. Então tudo é a providência divina, Deus operando e Deus encaminhando os acontecimentos para que Jacó não ficasse à deriva, tá? Então assim, tenta entender que durante toda a nossa jornada, Deus vai nos conduzindo, vai preparando o caminho, vai colocando as pessoas certas na nossa jornada. A gente precisa, às vezes, apenas perceber essas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas e perceber também quem são as pessoas que o diabo coloca nas nossas vidas para nos atrapalhar. E aí eu volto para as relações novamente. Eu gosto muito de falar sobre relações. Tem pessoas que infelizmente não são enviadas por Deus, são instrumentos nas mãos do inimigo, e ao invés de nos ajudar, ao invés de nos colocar para cima, acaba atrapalhando a nossa caminhada e atrasando, como as pessoas dizem, o nosso lado, nos puxando para baixo, né? Que você tenha também essa interrogação sempre aí acesa de que tem pessoas que não são enviadas por Deus. Não estou falando aqui para menosprezar nenhum indivíduo, a ideia não é essa. A gente deve orar por essas pessoas, mostrar a verdade, mas se a pessoa não quer receber essa verdade, não quer mudar, que você deixe a pessoa cair no poço e ajude distante, chorando, tá bom? Mas é isso, tá, galera? Tá muito calor, eu vou finalizar que eu tô morrendo de sede, e a gente continua no próximo vídeo.